Ela diz assim: o diabo pediu a sua cabeça em uma reunião e Deus disse que não daria. Aí eu tomei posse, dobrei o joelho, agradeci a Deus, pronto. Passou alguns dias, chuva de verão, final de ano, né? Dezembro, a garagem da igreja enchia de água e nós tínhamos colocado uma válvula de retenção e aquela chuva bem forte, eu trabalhava na manutenção da igreja, eu olhei e eu vi que o lugar que estava a válvula estava enchendo de água. Então eu tentei bater, eu falei, dei alguma coisa obstruindo e a água está voltando da rua. Então tem alguma coisa obstruindo a válvula. Eu tentei bater com ferro, não consegui. Então eu entrei dentro desse esgoto e eu bati com um cabo de vassoura na válvula para a válvula travar. E aí eu saí, o apóstolo viu, ele falou, meu, tira essa roupa, vai tomar banho, não fica assim não. A roupa é suja, né? Nem precisa ter entrado nessa água aí e tal. Enfim, nesse dia eu peguei o carro e fui. Foi o dia que finalizou a campanha. Foi o dia da oração. Foi esse dia. Aí passou alguns dias, eu comecei a sentir dor no corpo. Comecei a sentir dor nas articulações, dores atrás dos olhos. Comecei a sentir um estado febril. E aí... Nesse momento o senhor já, tipo, pensava que poderia ter sido... Não, imagina, tava tendo um surto de dengue. Então, toda hora que você ia no posto, falava assim, vai tomar dipirona, é dengue. Tem que fazer exame. Só que você faz um exame de sangue aqui, você só pega no outro dia, né? Sim. Então, fiz o exame, aí no outro dia eu tava pior. Tentei trabalhar, não consegui. Aí, chegou o final de semana, que era o Natal, se eu não me engano. Eu ainda passei um Natal com maior dificuldade, ainda consegui comer um pouco. Chegou o final de semana no domingo, eu não estava bem. Aí eu não fui para o culto, o apóstolo ficou sabendo. Ele pediu para alguém ir atrás de mim para me levar no hospital. Fui no Hospital das Clínicas, fiz exames no Hospital das Clínicas, o resultado não saiu nada de alteração. Voltei para casa, ainda passei alguns dias ruins. E eu lembro que eu passei a semana aumentando a cada dia a minha dificuldade de respirar, a minha dificuldade de movimentar. E eu lembro que na sexta-feira, se eu não me engano, o Bispo Marcelo me levou... Eu não lembro se foi na sexta, eu não lembro porque faz muito tempo, foi 2012. O Bispo Marcelo me levou no hospital à noite, eu tirei sangue e a moça falou assim, o resultado só vai sair de madrugada. Quer voltar para casa? E você depois volta de manhã, às 6 horas da manhã. Então eu fui, no meio do caminho, eu não passei bem, vomitei. Eu comentei com o Bispo Marcelo que eu tinha entrado no bueiro. Porque ele falou assim, será que naquela doença do rato? Falei assim, não, eu entrei no esgoto, mas não tive contato com nenhum rato. E a história acabou por aí. A suspeita era de dengue. Eu voltei no outro dia no hospital. Eu tinha feito esse exame já no Goiabeira agora. Já tinha feito nas clínicas, agora estava no Goiabeira. Chegou no Goiabeira, a médica tirou o resultado do exame e falou assim, olha, seu baço está inchado. Você bebe? Eu falei, não. Aí ela falou assim, se o baço está inchado, é só quem bebe. Eu falei, não, já faz alguns anos que eu não bebo. Já fazia uns 6 anos ou mais que eu tinha aceitado a crise. Eu falei, não bebo. Aí ela pegou e falou assim, eu vou te passar pro cirurgião, porque precisa da notícia dele. O cirurgião desceu no final da tarde, eu fiquei o dia inteiro tomando soro, e ele falou assim, eu vou te internar. Eu preciso descobrir o que você tem. Aí eu falei assim, vou marcar a internação, vai sair o leito. Aí eu fui, peguei a roupa e fui tomar um banho, que eu tava com muito calor. Quando eu tomei o banho, eu saí do banheiro com frio. Muito frio. E aí me colocaram numa salinha, e nessa já tinham ligado pro apóstolo, dizendo que eu ia me internar. Então o apóstolo estava indo pro hospital. E nisso na sua mente só dúvida. Não, só tinha dúvida. Só que a dificuldade de respirar foi grande, a dificuldade de movimentar foi grande, e eu comecei a ficar ruim. Quando a moça falou, deita na maca, que eu deitei na maca, eu tive um colapso pulmonar. Eu tive um derrame pulmonar. A minha saturação despencou para 39. Então eu não estava aguentando, não estava conseguindo enxergar. E aí eu fui e eu comecei a entrar em desespero, como se estivesse se afogando. Aí eu grudei na enfermeira, a Elisângela gritou, a enfermeira, eu grudei na enfermeira e falei, tô morrendo. Ela falou, não. Aí ela pegou um saquinho e colocou para mim respirar dentro do saquinho. Quando ela colocou o saquinho para mim respirar, eu falei assim, eu vou morrer. Ela falou, não, respira dentro do saquinho. Aí eu apaguei. Aí eu apaguei, aí quando eu voltei, o apóstolo estava do meu lado. Tinha um médico e a enfermeira.
Aí eu puxei o ar não vinha, como se tivesse obstruído. Aí eu grudei no braço do apóstolo e eu regalei os olhos e falei pra ele assim, eu tô morrendo. Aí ele falou, não, você não vai morrer. Ele entrou em desespero, ele começou a falar com o médico, não, transfere ele, coloca ele no UTI. Ele falou, não tem UTI aqui no Hospital Goiabeira, só semi-UTI. Aí eu falei, tira ele daqui, doutor, ele não pode morrer e tal. Aí o doutor falou, vou transferir ele. Aí o doutor me transferiu para a sala da frente. Inclusive, tem um tempo que eu passei mal, fui lá e eu entrei dentro dessa sala. Uau. E foi um filme que eu falei para a enfermeira, que na verdade foi minha mãe, eu acompanhei ela, ela teve que entrar dentro dessa sala. Eu falei, eu lembro dessa sala como hoje. 3 macas, eu lembro como hoje. Porque quando eu voltei, eu queria respirar e eu não conseguia. E a enfermeira conversando com o médico no pé da cama, eu falei assim, eu tirei a ventilador e eu falei assim, eu preciso respirar, eu tô sem oxigênio. Aí ela virou pro médico e falou assim, ele tá no máximo. Aí eles cochicharam alguma coisa e ele encostou. E eu falei assim, eu tô morrendo. Ele falou assim, não, calma aí. Eles tiraram o negócio e colocaram no meu rosto, eu respirei e eu apaguei. Eu fui induzido ao coma nesse dia. Foi dia 31 de janeiro de 2012. Era a virada do ano. Aí eu fui transferido para o Hospital das Clínicas, aí eu não lembro mais, porque eu só vim acordar no dia 3 de janeiro. O hospital que o senhor orava. O hospital do lado da igreja, que eu orava pedindo para Deus dar uma oportunidade para quem estava na UTI. Quando eu acordei no dia 3, eu estava com a catéter de respiração, com a máscara do ventilador, um tubo que eu estava entubado e com 2 agulhas de hemodiálise e amarrado, eletrodo e sonda. Sem saber o que você tinha ainda. A médica falou assim, Ednilson, o senhor sabe onde o senhor está? Eu balançava a cabeça que não, que eu só vi o teto branco e deduzi que eu estava no hospital. E ela falou assim, o senhor sabe o que aconteceu? E assim, quando você volta do coma, não é igual você acorda. Por quê? A memória rasa de um dia para o outro, ela vem em questão de 2 segundos, 3 segundos. Você lembra que hoje é sexta-feira, você lembra que você vai trabalhar, que ontem foi quinta, você lembra de tudo em 3 segundos. Porém, eu fiquei do dia 31 ao dia 3 em coma. Quando você volta do coma, você procura a informação, não tem. Você puxa a informação onde você está, não tem quem você é. A primeira informação que veio, depois de alguns minutos, foi quem eu era. Porque ela falou Ednilson e eu fiquei processando o Ednilson. Falei, é meu nome? Aí quando Que negócio louco. É horrível, porque você fica puxando, você não sabe o que aconteceu com você, você não sabe o que aconteceu ontem, porque ontem você não estava acordado. Ontem você não estava acordado, ontem você não estava acordado. Então, um desespero. E só vem vagarosamente. Foi que, então, eu descobri que eu estava no Hospital das Clínicas, OHC, aí depois eu recebi a visita do pessoal da igreja, e aí começou o meu processo, porque eu estava acordado, consciente, processando tudo que eu passei. Eu entendi que eu precisava passar porque eu chorava e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Temente a Deus, fugindo do pecado, marido de uma só mulher, na época casado, obediente ao pastor, sem vício nenhum. Nem minha cabeça de cristão era que eu não podia estar lá, porque eu era bom. E Deus precisava me ensinar que eu estava orando para as pessoas que estavam passando aquilo. Eu precisava passar aquilo. E qual que foi o momento que o senhor soube o que o senhor tinha? Eu estava sendo tratado como suspeita de dengue, mas sem um resultado positivo. Eu lembro que... Até o momento que o senhor acordou? Eu estava tomando antibiótico. Ninguém sabia. Eu lembro que o bispo Marcelo, no 5º dia, ele mandou uma mensagem pro pessoal da igreja que ficava fazendo plantão lá na porta, né? E falou, avisa pro pessoal da equipe médica, quem subir para visita, que ele disse que entrou alguns dias antes, uns 7 dias antes, ele entrou dentro do bueiro de esgoto, não é leptospirose? O bispo Marcelo. Deu um estalo nele e Deus falou com ele. Aí foi que eles fizeram o teste na corrente sanguínea e deu leptospirose na minha corrente sanguínea. Eu estava contaminado pela urina do rato. Aí virou todos os antibióticos, a médica veio e falou assim, seu Ednilson, nós descobrimos o que você tem. Porque a característica é,
A leptospirose vem, incha o baço, ela para o fígado, meu fígado estava parado, meu rim estava parado e os 2 pulmões estavam em hemorragia. Por isso que a minha saturação despencou, eu tive um colapso pulmonar, que é um derrame pulmonar praticamente, e eu tive que passar pela hemodiálise, eu tive que colocar a sonda, eu tive que ficar entubado, eu tive que estar com ventilador artificial, e eu estava sedado porque eu acho que agitado eu poderia arrancar os aparelhos, enfim. Do 5º dia em diante, eu comecei a tomar antibiótico para o resultado da leptospirose. A leptospirose, ela ataca a cada 10 pessoas contaminadas, 2 sobrevivem, só que essas 2 têm que estar numa grande metrópole para ser tratada imediatamente. E quando, não sei se nesse momento, quando que o senhor soube que só tinha 1% de chance de vida? Os relatos que eu recebi visita, aí eu fui perguntando. Primeiro eu não conseguia falar, né? Tanto que na minha primeira visita, quando eu acordei, tava o apóstolo, a bispa e minha ex-esposa. E eu queria falar, e eu pedi uma caneta. A minha preocupação ainda estava nos afazeres da obra. Então, a minha primeira preocupação, eu coloquei quem pagou, se pagaram o aluguel da igreja que eu dirigia, que era do Tornado, que quem pagava era eu. Eu que administrava o dinheiro da oferta e fazia o pagamento, levando para a sede tudo comprovante pago. E eu coloquei se alguém estava cuidando das araras, porque eu dava fruta de manhã e semente à tarde. No outro dia eu dava semente à tarde e fruta de manhã. Então, eu controlava a alimentação dela. E aí todo mundo ficou pensando que eu estava preocupado com alguma coisa, estava preocupado com a arara e com o aluguel da igreja. Aí o apóstolo falou, a igreja está sendo cuidada já pelo Márcio, o bispo Marcelo, as araras, os meninos estão tudo lá me ajudando, o Cristiano, o Aldo, tá todo mundo lá cuidando das araras. Não, peraí. O homem tá em coma. Primeira pergunta, como é que tá o Simon? É, sai minha família. Preocupado com as araras e minha responsabilidade do aluguel. Ai, Jesus, que... Meu, mas é uma coisa... E aí, quando o senhor soube que o senhor tinha 1%... Então, aí me contaram algumas coisas que me contaram que mexeu com a minha vida de uma forma sobrenatural. Quando o senhor soube disso, o que veio? Então, a primeira situação, o relato foi de uma campanha que a igreja estava fazendo, dos 12 cultos de clamor para 12 meses de vitória, de bênção. E todas as reuniões o apóstolo fazia uma oração. Né? E eu estava no meio dos 12 cultos no hospital. Eu tinha acabado com o ano novo de todo mundo, porque todas as festas de ano novo eu estava lá, decorando fruta, montando a mesa, e a gente fazia aquela virada maravilhosa. Então, todo mundo passou triste, né? Todo mundo chorando, todo mundo preocupado, dizendo que eu estava com 1% de chance de vida. Porque os meus cunhados subiram da praia, o Evandro recebeu a notícia que tinha que dar o diagnóstico para algum familiar. Meu pai e minha mãe não tinham condição de receber, minha esposa não tinha condição de receber essa notícia, e quem recebeu foi meu cunhado. Meu cunhado, na época, recebeu a notícia seguinte assim, ó, ele está em coma, ele está agora com 1% de chance de vida, ele é forte, se vocês têm alguma fé, põe em prática, porque a qualquer momento ele pode entrar em óbito. Então, assim, eu não tenho como te prever o que pode acontecer. O pulmão deles dois está com sangue, a base, estamos tentando drenar esse sangue, estamos empurrando oxigênio para que isso saia naturalmente, pode dar uma pneumonia. Nós estamos com hemodiálise porque o rim e o fígado está parado, ele está com sonda, ele não consegue respirar. Se tirar o aparelho, a saturação cai para 39 é óbito. Então, ele está com 1% de chance de vida, dependendo dos aparelhos de uma relação do organismo. Ele está com algumas drogas, que é para poder mantê-lo, mas ainda está sendo mapeado o sangue dele para ver qual é a causa de toda essa paralisia. Porque a leptospirose, a bactéria da urina do rato, ela entrou pela pele sã e ela ataca todos os órgãos vitais, começando pelo rim, fígado, pulmão, e depois ela vai para o coração e para a mente. Eu achava que entrava por ferida. Não precisa ter ferida, pelos poros da pele. Ela entra. E aí ela vai acabando. E aí meu sistema imunológico, ele demorou para detectar a leptospirose, a bactéria. Ela se aloja nos glóbulos vermelhos. Então ficou essa luta, tanto a exame de sangue, que eu fiz acho que 4 exames de sangue não constou. E na época era costume esperar
algum tempo para poder aparecer a dengue, porque senão não aparecia, e só podia tomar dipirona. Aí foi que eu comecei a descobrir que a igreja estava orando por mim, que das 5 às 8 da manhã estava tendo campanha de oração. Eu fiquei sabendo que tinha pessoas que estavam orando assim: Deus, não leva o pastor Deni, porque ele é uma pessoa muito boa, levar eu no lugar dele. E eu falei assim: como que uma pessoa faz uma oração dessa? Se colocando no meu lugar e dando a oportunidade dela para mim. Outro dia eu estava tomando banho, 2 enfermeiras veio me dar banho, e na época uma falou assim: esse rapaz deve ser muito famoso. Aí a outra falou assim: por quê? Ela falou assim: olha, todo dia a Rede TV liga aqui para saber o quadro clínico dele. E lá embaixo tem um monte de gente querendo entrar toda hora. Ele é o único paciente da UTI que recebeu visita extra. E ali eu comecei a chorar, porque eu falei assim: onde que eu sou importante? Porque eu não me senti importante. E aí Deus falou comigo que eu era importante para ele. E aí as moças falaram assim: ele é o rapaz da leptospirose, ele quase morreu. E elas terminaram de dar o banho. Eu fiquei 7 dias entubado. E nesses 7 dias, Deus me fez lembrar todas as vezes que eu passava na frente do bebedouro, eu não parava para beber água. Sabe por quê? Porque eu falava assim: eu não tive tempo nem de beber água hoje. E o tempo, quem faz é nós. Se o seu organismo está com sede, é porque você já está no colapso de água. E eu valorizava tudo menos eu mesmo. Eu falava assim, que eu não tinha tempo nem para ficar doente. E Deus me fez lembrar essas palavras. E Deus falou assim: eu te coloquei a doença, eu permiti a doença, para você ver que você é limitado. Você não é um super-homem. E assim, todo mundo ficou em choque porque nunca ninguém me viu doente. Gripe, diarreia, dor na unha, eu não faltei no trabalho por isso. Então assim, todo mundo via eu forte trabalhando para um trator. E Deus me parou para poder me ensinar que Ele está no controle da vida, se Ele quiser Ele tira. Porque 1% de chance de vida não tinha nenhuma dose de vida na farmácia do hospital. Tudo que os médicos podiam fazer, fizeram. Então estava no controle da mão dele. Não dependia dos médicos mais. O trabalho dos médicos tinha sido limitado. Deus me mostrou que eu tenho que parar sim. Deus me mostrou que para pregar aquilo que eu creio eu preciso viver. Eu vivia aquilo que eu pregava. Então assim, eu precisava entender que aquilo que eu estava orando era verídico. Eu não sabia que era tão real. Então assim, se você prega o que você não vive, fica tranquilo que Deus vai fazer você viver. Porque se você não pregar o que você vive, Ele te faz viver o que você prega. Uau. Pode ter certeza disso, eu aprendi na prática. A outra situação foi quando eu tive sede. 7 dias sem beber água, meus lábios estavam tudo machucado, ventilador sem parar e a minha garganta seca. E eu pedi água para todos os enfermeiros e ninguém entendia. E um enfermeiro passou e falou assim: você quer beber água, né? Aí eu fiz assim. Aí ele falou assim: olha, eu não posso te dar água. Se eu te der água, suas cordas vocais vão rolar, elas estão secas, e você nunca mais vai falar. Você está entubado. Se eu te der água, a água vai direto pro seu pulmão e você morre. Mas eu vou trazer um refrigério para você. Ele quebrou uma ampolha e deu uma gotejada de água do lado e do outro lado do tubo. Eu senti a lubrificação da garganta e um refrigério na alma gigantesco. E verdadeiramente, na hora eu lembrei daquela mensagem que se você der um copo de água para um profeta, o grande será o seu galardão de profeta você terá. E eu falei assim, verdadeiramente, quando o corpo precisa de água, é um refrigério, né? É o Deus refrigerando a alma do ser humano. E tinha uma mulher no quarto, que estava 90 dias com o rim atrofiado. E a filha dela era cristã. E eu só tinha relato de todo mundo orando por mim. E eu tinha que exercitar meu pulmão, enfim. Nessa noite a filha pediu para o médico deixar ela passar a noite lá no hospital. E as luzes apagaram, ela ficou com o namorado dela, o noivo dela, louvando. E eu, acordado, comecei a louvar em pensamento, porque eu estava entubado. Naquele dia, eu tive uma experiência com Deus. A luz do corredor estava acesa, mas a luz do quarto estava apagada.
Só que o quarto ficou aceso com uma luz diferente. Parecia que tinha um sol dentro do quarto. Mas era uma luz que não era luz de sol, nem luz de lâmpada. Era uma claridade muito branca. E naquele dia eu senti 2 mãos entrando dentro de mim e mexendo nos meus órgãos. Naquele momento eu falei assim, verdadeiramente Deus me curou. E eu louvei com eles bastante tempo até que eu dormi. No outro dia, a doutora Marcela chegou em mim e falou assim, Ednilson, eu tenho uma notícia boa para te dar. Porque ela falou assim, olha, melhorou o seu sangue, a sua saturação subiu, eu vou te desentubar. Então, naquele dia eu fui desentubado. E ela falou assim, olha, a hemodiálise pode cessar, porque era muito ruim, quase 3 horas de hemodiálise. E ela falou assim, e se você tiver melhor em 2 dias, eu te mando pro quarto. Eu lembro que depois, no outro dia, eu pedi minha Bíblia, veio oxigênio para eu poder fazer a fisioterapia para andar. Eu não conseguia mais andar, porque já eram 9 dias deitado. E toda vez que eu abria a minha Bíblia, eu era o único paciente da UTI que eu saía da cama e tinha uma poltrona do lado e eu me encostando, eu sentava e eu abria a Bíblia, porque eu sempre acordei cedo, eu acordava às 5 horas da manhã. E eu sentava, eu abria a Bíblia e começava a chorar, porque qualquer versículo que eu abria, Deus falava comigo. Eu estava com sede de falar de Deus. Eu estava desesperado para pregar. E aí, tudo que eu olhava ali, Deus falava comigo, mas era uma voz muito nítida. Eu adquiri uma forma de avaliar e olhar para a Bíblia diferente a partir desse momento. Quando foi no 11º dia, ela falou, vou te mandar para o quarto, você vai tomar potássio, só que você está com uma anemia. E nós estamos com medo de você estar com uma hemorragia. Aí investigou, não tinha nenhuma hemorragia externa e não tinha nenhuma hemorragia interna. Não tinha febre, porém eu comecei a descascar, comecei a ficar amarelo, amarelo, amarelo. A leptospirose desencadeou uma anemia chamada hemolítica. Essa anemia, os glóbulos vermelhos, encontrou uma bactéria e começou a destruir os glóbulos vermelhos. Por quê? Porque a bactéria que o meu sistema imunológico demorou de identificar estava nos glóbulos vermelhos e começou a despencar os glóbulos vermelhos. Então a pigmentação da pele começa a morrer, porque é alimentada pelos glóbulos vermelhos. E aí eu coçava, ficava branco, e a unha ficou branca, a palma da mão ficou amarela, foi ficando amarelo, o rosto amarelo, o olho amarelo, foi ficando tudo amarelo. Aí eu fui pro quarto, pro 2º andar, que é de infector, e foi analisado pelo pessoal da Hemassas, né? Começaram a fazer bastante bateria de exame do meu sangue, e foi que eles descobriram que era uma defesa do organismo, que tinha que esperar o tempo porque ela mesma ia estabilizar os glóbulos vermelhos sozinho. Então, só comia, dormia, tomava muita água, muita água, muita água, muita água. E aí foi que eu tive uma entrevista com o pessoal da revista de Hemassas, que eu dei meu testemunho para eles. O presidente do hospital me visitou, me parabenizou e disse que eu podia comemorar 2 aniversários por ano. E eu fiquei mais 10 dias no quarto, fiquei 21 dias internado. Quando eu saí do hospital, o Maicon foi me buscar e falou assim, onde você quer ir e o que se você quer fazer? Qualquer lugar. Eu falei assim, eu quero ver o meu pastor. Você não quer ir na churrascaria, no McDonald's? Não, eu quero ver o meu pastor. Onde ele estiver, eu quero que você me leve até ele. Ele me levou até a casa do apóstolo, ele estava reformando a casa dele. Aí quando ele me viu, magro, amarelo, 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 ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim te fazer uma pergunta. E eu quero a resposta do Senhor. Assim, por que eu passei por isso? Ele falou assim, eu não tenho a resposta, mas eu tenho uma certeza. Que lá no céu você tinha crédito para ter saído dela. Porque senão você não teria saído, porque eu tive no UTI. Então, eu entendi que foi uma experiência que Deus me colocou para que eu pudesse continuar a ser um canal de bênção, mas eu falar que Deus cura, que Deus restaura, que Deus faz milagre.